Fala galera, estamos chegando para mais um Papo 10. Deixa eu mandar um recado para você que é assinante do nosso canal, que acompanha toda semana o nosso programa aqui no nosso canal no YouTube, o Papo 10. Essa semana nós tínhamos uma entrevista gravada, claro, como sempre a gente faz toda semana, mas infelizmente o nosso convidado, ele acabou testando, ou seja, positivou para a Covid-19. Claro que eu não vou dizer o nome da pessoa, mas devido a essa questão, enfim, ficou um tanto complicado, mas a gente vai bater esse papo aqui, eu e você, no nosso canal, a respeito desse momento que passa o futebol de Alagoas. Início de temporada, mas muitas competições já em andamento, como Copa Alagoas, Campeonato Alagoano, Copa do Nordeste, e vem aí também a Copa do Brasil para os nossos representantes. Vamos começar pela Copa Alagoas, uma competição, inclusive, que esse ano vem bastante diferente. A Federação Alagoana de Futebol, ela implantou esse novo calendário, a Copa Alagoas, paralelo com o Campeonato Alagoano. E equipes que disputam, ou pelo menos pretendem disputar a segunda divisão do Campeonato Alagoano, estão disputando a mesma competição com os times da primeira divisão. Olha, sinceramente, eu entendo a federação, eu acho até que a ideia foi válida, mas, pelo menos para mim, eu não vejo assim como positivo. Eu acho que o teste até agora não está sendo muito bom, não. Porque, infelizmente, são equipes num nível técnico abaixo até, equipes com certas dificuldades. Por exemplo, eu já trabalhei em jogos da Copa Alagoas que a equipe não tinha nem goleiro reserva. Se fosse o caso de você ter que trocar o goleiro durante o jogo, por um motivo ou outro, teria que colocar um jogador de linha no gol, porque não tinha goleiro reserva. Quer dizer, as dificuldades são imensas. Tirando o Cururipe, que é um time que vi jogar e que acho que tem um nível técnico compatível para a competição, para uma competição profissional, com os times que disputam a primeira divisão do nosso futebol, tirando o Cururipe, que eu acho que se mantiver essa base aí, vai vir muito forte na segunda divisão, as outras equipes, com todo respeito, claro, e a gente entende as dificuldades de se fazer futebol, mas de um nível técnico muito abaixo. Eu entendo que no formato anterior, com as equipes da primeira divisão, eu acho que você torna a competição um pouco mais competitiva. E os números mostram isso, né? As equipes da Série A do Campeonato Alagoano, nos jogos, estão sempre levando vantagem em relação aos times da segunda divisão, exceto o Jaciobá, que não se acerta nem na Copa Alagoas, nem tampouco no Campeonato Alagoano. Então entendo a federação, foi até um pedido dos clubes, mas não sei se é um modelo a ser seguido para as próximas temporadas, não. Eu acho que a Copa Alagoas é uma competição que veio para ficar. Aí sim eu concordo, é uma competição que já faz parte do nosso calendário. Mas eu entendo, imagino que ela deveria ser disputada pelas 7 equipes, aliás, pelas 6 equipes da primeira divisão. Nem CSA e CRB eu vejo como positiva a participação deles, porque qual é o benefício que traz para os clubes? O CSA, 2 anos atrás, disputou a Copa Alagoas com Sub-20. Na época, era para dar rodagem, para dar experiência, porque alguns desses jogadores seriam aproveitados justamente no time principal, e não foi isso que aconteceu. Esse ano o CSA desistiu, o CRB está disputando com o time Sub-20. Acho pouco provável que pelo menos 1 ou 2 jogadores desse time Sub-20 do CRB sejam aproveitados no time principal na temporada. Então, qual o objetivo? Então, sinceramente, eu vejo a Copa Alagoas desse jeito. São 8 equipes na primeira divisão, CSA e CRB têm calendário. Então, você disputa com aquelas equipes que não têm calendário fixo para tentar uma vaga de Copa do Brasil, tentar uma vaga justamente aí de Série D de Campeonato Brasileiro. Caso um dos nossos representantes suba para a Série C, aí eu já acho um tanto complicado também essa equipe participar. Aí você teria que rever o modelo, enfim. Mas é a Copa Alagoas que vai aí para a sua 4ª rodada nesse meio de semana, inclusive com o time do CRB Sub-20 jogando, com o Asa. Esse jogo vai ser em Arapiraca, o Cururipe jogando contra o CSE, o Aliança contra o Cruzeiro, o Dimensão Saúde jogando contra o Murici e o Jaciobá enfrenta o Céu, enquanto que o Zumbi, o FF Sport e a equipe do Miguelense jogando contra a equipe do Dínamo. Esses são os jogos da 4ª rodada da Copa Alagoas, que está sendo disputada, repito, nesse novo formato.
Sobre o Campeonato Alagoano, a gente vai falar já já, porque aí eu vou dar aquele recadinho para os nossos parceiros aqui do nosso Papo 10, a Madeiras do Brasil. Olha, você que está construindo, você que está reformando, vá direto em Madeiras do Brasil, lá é o lugar. Você quer planejar os seus móveis para a sua casa, para o seu apartamento, para o seu escritório, Madeiras do Brasil. Fica ali na Praça Raiol, no bairro de Jaraguá. Madeiras do Brasil, esse é o lugar. Olha, Carajás, baixa aí o aplicativo no seu telefone da Carajás e todos os dias você vai receber ofertas do dia e também da semana Carajás. Aberto de domingo a domingo e também nos feriados. Carajás, aqui o importante é você. Campeonato Alagoano, vamos falar um pouquinho sobre Campeonato Alagoano, que está aí bombando, né? O Campeonato Alagoano, onde nós tivemos justamente nesse domingo o clássico maior do nosso futebol, que foi o clássico das multidões, CSA e CRB. E o Azulão levou a melhor, o CSA conseguiu uma vitória pelo placar de 1-0, o CSA começou o jogo muito forte, o CRB até 15, 20 minutos de jogo, o CRB não se encontrava em campo, o CSA soube se aproveitar desse início melhor no clássico, fez logo um gol aos 5 minutos, e depois, claro, o CRB equilibrou um pouquinho mais o jogo. No segundo tempo tivemos um jogo mais equilibrado. O CSA teve chance, inclusive, de fazer o segundo gol, numa bela jogada em que o Didira poderia ter tentado a finalização, foi dar o passe, enfim. Mas foi um clássico bem jogado ontem no estádio Rei Pelé, repito, onde o CSA conseguiu uma vitória importante, porque mantém o time com 100% de aproveitamento no Campeonato Alagoano. São 3 jogos e 3 vitórias do CSA. O segundo colocado é o time do Asa com 7 pontos ganhos, o terceiro é a equipe do CSE e o quarto colocado, o Clube de Regatas Brasil. Uma curiosidade, para que você entenda como funciona inclusive o regulamento do Campeonato Alagoano, é que o primeiro enfrenta o quarto, o segundo enfrenta o terceiro. Nos últimos anos, sempre CSA e CRB têm decidido o campeonato estadual, por vários motivos, mas o principal deles, porque hoje eles possuem um planejamento financeiro muito maior, muito acima das demais equipes que disputam o campeonato alagoano. Exemplo, no ano passado nós tivemos as semifinais CSA e CSE e CRB e Aliança. E no final, acabou acontecendo a final entre CSA e CRB, o CSA foi o campeão alagoano. Mas se o campeonato terminasse ontem, que não terminou, para que você entenda o regulamento, se o campeonato tivesse terminado ontem, depois de alguns anos, nós não teríamos uma final CSA e CRB. Ou um ou outro iria para a final, porque o CSA hoje é o primeiro, o CRB é o quarto colocado. Então eles já se enfrentariam na semifinal do Campeonato Alagoano. Aí seriam 2 semifinais, exemplo, CSA e CRB, Asa e CSE. 2 clássicos, clássico CSA e CRB, o clássico maior do interior, Asa e CSE. Só para que você entenda o regulamento. Agora, o CRB realmente começa o Campeonato Alagoano, começou tropeçando, empatando com a equipe do Murici, depois vence o Cruzeiro, mas vence já nos acréscimos aos 47 minutos do segundo tempo, onde o Cruzeiro teve inclusive oportunidades para vencer o jogo. No empate contra o Murici, o resultado não foi justo, o Murici merecia a vitória e ontem o CRB perde o clássico para o CSA. Quer dizer, não é um início de campeonato alagoano como o torcedor do CRB esperava, como nós da imprensa inclusive esperávamos. Esperávamos o CRB numa campanha muito parecida com a do CSA, ou seja, com 100% de aproveitamento, 3 jogos e 3 vitórias. Quem surpreende nesse começo de temporada é o time do Asa. O Asa que há alguns anos vem passando por muitas dificuldades financeiras, o time tem tido muitas dificuldades para planejar o seu futebol profissional. No ano passado, apesar do time ter ganho a Copa Alagoas, o bicampeonato, e se credenciou a decidir a vaga da Copa do Brasil, e conquistou a vaga da Copa do Brasil, e voltou a conquistar um calendário de Série D como vai disputar esse ano, mas o ano passado o Asa formou um time muito fraco, fez uma campanha vexatória na Série D do Campeonato Brasileiro. Esse ano não, esse ano, pelo que a gente observa do time alvinegro, é um time diferente em relação aos anos anteriores. É um time com a qualificação melhor, com a experiência melhor, os resultados mostram isso dentro de campo. O Asa está muito bem na Copa Alagoas, 2 jogos e 2 vitórias. O Asa, inclusive, no Campeonato Alagoano, o time também tem um aproveitamento muito bom.
o time alvinegro, porque está ali com 7 pontos, 2 vitórias e um empate na segunda colocação. Empatou na última rodada com o Aliança no estádio Rei Pelé, onde o time não jogou bem, o Aliança merecia até a vitória, mas o Asa fez 2 partidas muito boas pelo campeonato alagoano, conquistando resultados importantes. Então é um time que começa a temporada de 2022 com o Celso Teixeira, com jogadores experientes, como é o caso do Roger Gaúcho, do próprio Kaique Valdívia, o Jorginho, o Anderson Feijão, mostrou ser um jogador realmente de muita qualidade mesmo, e vem agradando ao torcedor do Asa cada vez mais. Então o Feijão realmente vem fazendo assim um início de temporada maravilhoso com a camisa da Agremiação Esportiva Arapiraquense. E esse Asa é diferente, esse Asa, como eu disse, em relação aos anos anteriores, bem diferente, e vamos ver até onde vai a Agremiação Esportiva Arapiraquense. E um campeonato que está só começando, mas que já começa de certa maneira a empolgar, porque você tem o CSA com 100%, você tem o Asa, como eu já expliquei, fazendo uma boa campanha, o CSE fazendo um bom investimento. Claro que o CRB vai crescer na competição, claro que o CRB tem tudo para melhorar a sua pontuação e a sua colocação, então vamos torcer para que seja um estadual bem equilibrado e ver se o CSA vai conquistar o bicampeonato, se o CRB vai voltar a conquistar um título, o Asa vai voltar, enfim, o CSE de repente conquista pela vez primeira, só o tempo dirá. Portanto, essa é a situação do campeonato alagoano de momento. Vamos falar agora de Copa do Nordeste, onde CSA e CRB, eles começaram, o CSA perdendo para o Souza, o CRB vencendo justamente a equipe do Sport. E aí nós teríamos uma segunda rodada, com o CSA jogando contra o Botafogo da Paraíba no Rei Pelé e o CRB indo até Alagoinhas enfrentar o Atlético. Esse jogo do CRB foi adiado para uma próxima data. O jogo do CSA aconteceu e o CSA conquistou a sua primeira vitória contra o Botafogo da Paraíba, vencendo pelo placar de 3-0 no estádio Rei Pelé. Um jogo em que o CSA teve muitas dificuldades no primeiro tempo, no segundo tempo o time fez 1-0 e no finalzinho do jogo fez mais 2 gols, conquistando assim a sua primeira vitória na competição, ou seja, na Copa do Nordeste. O CSA está ali entre os 4 melhores, o CRB também. Agora, os times voltam a jogar essa semana. O CSA joga contra a equipe do Floresta, no estádio Rei Pelé, às 21h30, enquanto que o CRB vai até o Amigão, em Campina Grande, enfrentar a equipe do Campinense, que vem motivada nessa temporada, o Campinense que subiu ano passado da D para a Série C do Campeonato Brasileiro. Então, CSA e CRB, nesse meio de semana, jogarão pela Copa do Nordeste. E a gente espera também que seja uma competição em que CSA e CRB possam fazer campanhas bem melhores do que no ano passado, né, quando as equipes se classificaram, mas aí pararam logo em seguida. A gente espera que CSA e CRB possam realmente ir bem longe nessa Copa do Nordeste, como o Asa, por exemplo, já foi em 2013, sendo vice-campeão, perdendo o título para a equipe do Campinense, o último jogo lá no Amigão. Então essa é a situação, Copa do Nordeste, CSA e CRB jogando nessa semana, o CSA em casa e o CRB fora de casa. E para a gente fechar esse nosso papo, esse nosso comentário sobre o momento atual do nosso futebol, Copa do Brasil, uma competição que o CRB sabe muito bem da importância dela, principalmente no aspecto financeiro. No ano passado, o time do CRB foi muito longe, o CRB fez uma excepcional campanha, eliminando inclusive o Palmeiras, e o CRB conseguindo arrecadar muita grana. Certa vez eu conversando no ano passado com o presidente Mário Marroquim, que estava chegando inclusive com a sua diretoria no CRB, e ele me dizia, olha só, o nosso objetivo, ou um dos nossos objetivos, é fazer uma boa campanha na Copa do Brasil. Isso vai nos dar um aporte financeiro muito grande para que a gente possa investir mais na temporada. E foi o que aconteceu. O CRB foi passando de fase, foi crescendo na competição, foi eliminando e ganhando grana. E é isso que a gente espera que os nossos clubes façam. O CRB repita, enquanto que o CSA, que não vem tendo a mesma sorte, a mesma competência nos últimos anos, que o CSA vá também um pouquinho mais longe nessa competição para melhorar, logicamente, o orçamento do clube para essa temporada. Melhorando o orçamento, você tem mais grana para investir no elenco profissional, principalmente visando uma Série B de Campeonato Brasileiro. Aí o CSA joga contra o Atlético, lá em Alagoinhas, do Carneirão, tendo a vantagem do empate, enquanto que o CRB vai até o Rio de Janeiro, vai jogar contra a Portuguesa, no estado luso-brasileiro, lá na Ilha do Governador, o CRB tentando a sua classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Enquanto que o Asa vai receber o Cuiabá
no estádio Coraci da Mata Fonseca, jogo marcado para o dia 23. Aliás, CSA e Asa estreiam dia 23, o CSA na Bahia contra o Atlético, enquanto que o Asa joga em casa, em Arapiraca, contra a equipe do Cuiabá. A situação do Asa é diferente de CSA e CRB. CSA e CRB, por serem melhores ranqueados na CBF, CSA e CRB jogam fora, mas com a vantagem do empate. Já o time do Asa joga em casa, em Arapiraca, mas é o Cuiabá que joga pelo empate. O Asa, para avançar, vai precisar vencer a equipe do Cuiabá, no mínimo por 1-0, para passar de fase. É outra situação que a direção do Asa aposta muito. Confronto difícil, mas o Asa está apostando muito pelas dificuldades financeiras que o time tem, mas para que o time possa avançar e conseguir colocar mais grana no seu cofre, que possa investir mais para uma Série D de Campeonato Brasileiro. Então CSA e CRB e Asa já estreiam justamente na Copa do Brasil. CSA e Asa nesse mês de fevereiro, dia 23, e o CRB dia 3 de março, contra a Portuguesa, lá no Rio de Janeiro. E para fechar, Série B de Campeonato Brasileiro, CSA e CRB já sabem a tabela, o CSA estreia em casa, enquanto que o CRB estreia fora, ou seja, o CSA faz uma estreia diante do seu torcedor. Vamos ver como é que o time vai estrear, como é que o CSA vai começar. Tem que começar, lógico, com o pé direito. O time estreia contra o Criciúma, que subiu aí da Série C para a Série B, um time de bastante tradição também na Série B, então o CSA vai estrear contra o Criciúma, enquanto que o CRB estreia contra outro time também que vem de um acesso, que é justamente o Novo Horizontino. Uma curiosidade é que o CRB já na segunda rodada, no seu primeiro jogo em casa, já pega o Vasco pela frente. A Série B desse ano que promete uma Série B com muitos times, com camisas pesadas, grandes, como é o caso de Vasco, Cruzeiro e Grêmio. Por falar nisso, no primeiro turno, o CSA só sai justamente para enfrentar o Vasco. Recebe Cruzeiro e Grêmio no estádio Rei Pelé. O CRB é ao contrário. O CRB ele joga fora com um dos grandes e joga duas em casa. No retorno isso inverte. Situação do CSA, por exemplo, ele só vai jogar uma partida em casa, diante desses três grandes, duas fora. Aliás, uma delas na última rodada contra o Cruzeiro. Aliás, a última rodada da Série B, tanto para a CSA como para a CRB, jogos dificílimos. Porque você vai ter o CSA joga com o Cruzeiro na 38ª rodada fora de casa, enquanto que o CRB vai enfrentar o Bahia na última rodada jogando no estádio Rei Pelé. Mas essa é a situação de momento do nosso futebol, início de temporada, e vamos torcer para que seja uma temporada muito boa, principalmente, claro, o Campeonato Alagoano, do jeito que vai indo aí, de um certo equilíbrio. O CSA que consegue desgarrar um pouco com 9 pontos, 100% de aproveitamento, mas um campeonato ainda muito equilibrado. Torcer por uma boa participação na Copa do Nordeste e que os nossos representantes avancem na Copa do Brasil, e depois vem Série B, vem Série D de Campeonato Brasileiro para o futebol de Alagoas. Tá certo, galera? Batemos esse papo aí. Hoje você foi o nosso convidado aqui no nosso Papo 10, no nosso canal no YouTube. Mais uma vez, agradecendo aos nossos parceiros, a Madeiras do Brasil, você que vai construir, você que vai reformar, você que está reformando já, mas quer planejar os seus móveis para a sua casa, para o seu apartamento, para o seu escritório. Madeiras do Brasil é o lugar. Fica na Praça Raiol, no bairro de Jaraguá. Próximo ali à Praça Raiol, no bairro de Jaraguá. E a Carajás, para a gente fechar, baixa aí o aplicativo no seu telefone da Carajás. Você baixou o aplicativo, você vai receber ofertas do dia, direto, chegando no seu celular, ofertas da semana. Você sabe, Carajás aberto de domingo a domingo e também nos feriados. Carajás, aqui o importante é você. Papo 10 vai estar de volta na próxima semana com um convidado, como a gente sempre faz. E para você que está pegando o programa agora, mais uma vez eu digo, nós tínhamos o nosso convidado, uma entrevista super legal, como toda semana a gente tem. Semana passada conversamos com o melhor comentarista do Nordeste, Antônio Torres, e tantas outras entrevistas, só que o nosso convidado, nesse momento aí que nós estamos passando, é importante você se cuidar, continuar tomando as medidas necessárias, usando máscara, higienizando as mãos, evitando locais com muita aglomeração, enfim, para que a gente possa vencer essa pandemia aí, tá bom? Então, nosso convidado testou positivo, aí a gente bate esse papo, eu e você, como a gente está batendo, e na próxima semana estaremos de volta com mais um entrevistado. Até lá, tchau, galera!